Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Qual era o nome da mãe de João Batista? De que se alimentava João Batista? E como era conhecido João Batista? Você conhece a história de João Batista? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Estão preparados? Então vamos começar. Pergunta 1. Qual era o nome da mãe de João Batista? Maria, Isabel, Raquel ou Ruth? A resposta correta é a letra B, Isabel. A mãe de João Batista era uma mulher das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Pergunta 2. Qual era o nome do pai de João Batista? José, Paulo, Matias ou Zacarias? A resposta correta é a letra D, Zacarias. E o pai de João Batista era um certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Lucas capítulo 1, versículo 5. Pergunta 3. Qual anjo apareceu e anunciou o nascimento de João Batista para o seu pai, Zacarias? Samuel, Daniel, Gabriel ou Miguel? A resposta correta é a letra C, Gabriel. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas capítulo 1, versículo 19. Pergunta 4. Quem ficou sem voz até o nascimento de João Batista? Zacarias, Simão, Maria ou Isabel? A resposta correta é a letra A, Zacarias. E eis Zacarias que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas capítulo 1, versículo 20. Pergunta 5. Quem mandou colocar o nome de João em João Batista? Foi o anjo Gabriel? Foi o rei Herodes? Foi Jesus? Ou foi Maria? Resposta correta é a letra A, foi o anjo Gabriel. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Lucas capítulo 1, versículo 13. Pergunta 6. Qual era o parentesco entre a mãe de João Batista, Isabel, e a mãe de Jesus, Maria? Isabel era tia de Maria. Irmãs, primas ou cunhadas? A resposta correta é a letra C, primas. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas capítulo 1, versículo 36. Pergunta 7. Como era conhecido João Batista? A voz da verdade, a voz que clama no deserto, a voz de Deus, ou a voz da profecia? A resposta correta é a letra B, a voz que clama no deserto. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículo 3. Pergunta 8. Em qual deserto pregava João Batista? No deserto do Egito, no deserto do Saara, no deserto da Síria, ou no deserto da Judéia? A resposta correta é a letra D, no deserto da Judéia. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus capítulo 3, versículo 1.
Pergunta 9. O que João Batista pregava no deserto da Judéia? A celebração dos saduceus, a preparação do judaísmo, a doutrina dos fariseus, o arrependimento e o batismo? A resposta correta é a letra D, o arrependimento e o batismo. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas capítulo 3, versículo 3. Pergunta 10. De que eram feitas as roupas de João Batista? De sacos velhos, de pele de urso, de pelos de camelo, ou de lã de ovelhas? A resposta correta é a letra C, de pelos de camelo. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos. Mateus capítulo 3, versículo 4. Pergunta 11. De que se alimentava João Batista? De gafanhotos e mel silvestre, de pão e peixe, pão e vinho, ou de frutas e peixes? A resposta correta é a letra A, de gafanhotos e mel silvestre. E este João se alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. Pergunta 12. O que João Batista disse quando viu Jesus? Eis o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Eis o Messias, o escolhido de Deus para nos salvar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou eis o Leão de Judá, o Messias Salvador do mundo. A resposta correta é a letra C. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Pergunta 13. Em qual rio João Batista batizava? Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Tigre ou Rio Eufrates? A resposta correta é a letra B, Rio Jordão. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Pergunta 14. Em que forma o Espírito Santo se apresentou, quando João Batista batizou Jesus? Na forma de uma águia, na forma de um falcão, na forma de um corvo, ou na forma de uma pomba? A resposta correta é a letra D, na forma de uma pomba. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 10. Pergunta 15. Como João Batista chamava os fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo? Abençoados de Deus, escolhidos de Deus, raça de víboras, ou raça suprema? A resposta correta é a letra C, raça de víboras. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus capítulo 3, versículo 7. Pergunta 16. Com qual profeta confundiram João Batista? Elias, Jeremias, Obadias ou Isaías? A resposta correta é a letra A, Elias. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. João capítulo 1, versículo 21. Pergunta 17.
Quem João Batista disse que era mais poderoso do que ele? Moisés, Elias, Jesus ou Davi? A resposta correta é a letra C, Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Pergunta 18. Quem foi o rei que prendeu João Batista? Pilatos, Herodes, Clássius ou Nero? A resposta correta é a letra B, Herodes. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo amarrado no cárcere. João capítulo 6, versículo 17. Pergunta 19. Qual mulher queria matar João Batista? Jezabel, Atália, Vasti ou Herodias? A resposta correta é a letra D, Herodias. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Marcos capítulo 6, versículos 18 e 19. Pergunta 20. Como morreu João Batista? Decapitado na prisão, enforcado na prisão, apedrejado ou crucificado? A resposta correta é a letra A, decapitado na prisão. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E João Batista foi decapitado na prisão. Marcos capítulo 6, versículo 27. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.